Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em Direito de Família e Sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade e parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem. Aperte os cintos. E para o nosso 10º episódio, Violência Obstétrica, mais uma violência contra a mulher, nossa convidada para bater um papo conosco é a Mirela Nobre. A Mirela é fisioterapeuta, doula e consultora em aleitamento materno. Coordena a Roda de Gestante, que é um grupo ativista de apoio à gestação, parto, maternidade, paternidade e direitos reprodutivos. E não menos importante, a Mirela é geminiana, mochileira, que ama viajar e fazer novos amigos. É professora de inglês há 20 anos, sósia da Ivete Sangalo. E apesar de ser louca por bebês e gestação, ela morre de medo de ser mãe. As palavras que representam nossa convidada de hoje são doação e empatia. Obrigada, Mirela. Maravilhosa. Pela sua presença. Fiquei chorar já. Quando fala que representa a gente, eu acho que é isso, né? Vem todo um filme na cabeça. Eu que agradeço aqui, deu certo. Pense numa mulher difícil, minha gente. Essa mulher estava em águas internacionais há pouco, tem muito trabalho, muita gente esperando por ela, mas aguardem, ela chega já, é só um tempinho aqui com a gente. Então vamos lá, violência obstétrica, mais uma violência contra a mulher. E eu queria já começar perguntando para Mirela, justamente o que é essa violência obstétrica. Por que eu pergunto? Porque muitas mulheres sofrem a violência obstétrica e não sabem, não se dão conta, né, do que estão passando. E aí, se a gente deixar mais claro em que contexto se insere mais esse tipo de violência, né, isso acaba fazendo com que a gente tenha, que isso alcance uma quantidade maior de mulheres para essa percepção. E só fazendo um adendo, né? No 9º episódio, a gente estava falando com a Patrícia Oliveira, que contava, né, a situação do luto gestacional pelo qual ela passou. E aí a gente começa a perceber ali situações de violência que não só, eventualmente, em outros casos, a pessoa não tem noção de que está passando pela falta de informação, como também pelo impacto emocional, como você está ali tantas vezes anestesiada, né, e não consegue perceber e fica ali enquanto sujeito passivo, sendo bombardeada pela... Exatamente. Então é isso, a violência obstétrica, ela se caracteriza. Antes de mais nada, é importante a gente falar e relembrar e reafirmar que é uma violência de gênero, né? Então ela é contra a mulher, então a gente precisa nomear, sim, a gente precisa reforçar o nome, sim, é violência obstétrica, e ela está aí, infelizmente, acometendo 1 a cada 4 mulheres no parto, então é um número muito grande, né? Então toda ação, ou até uma omissão, né, desrespeitosa, que acontece com a mulher, tanto no processo do pré-natal, né, durante todo o processo de gestação, quanto no parto, no pós-parto, né, nesse processo da amamentação, e também no aborto, né, que a gente negligencia muito isso. Então, a gente tem violência obstétrica de todas as formas, desde a gestação ao nascimento, né? A esse pós-parto, principalmente imediato, ali, enquanto a mulher está ali naquele hospital ainda. E é isso, 1 a cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, isso está muito ligado até a depressão pós-parto, que é um número bem similar, assim, igual 1 a cada 4 mulheres, é o que a gente tem até hoje, né, sofre de violência, de depressão pós-parto. Então, é uma coisa que a gente precisa estudar cada vez mais, falar cada vez mais, porque está aí, né? Então, de todas as pessoas que a gente conhece, quantas mulheres a gente conhece que tiveram filhos, né, que passaram por esse processo? Essa estatística mostra pra gente que a gente conhece muita mulher, tanto que sofreu depressão pós-parto, quanto que passou por violência obstétrica. Mas é isso, muitas nem conseguem reconhecer que sofreram. Certamente esse número é até maior. Provavelmente, Pois é. muito maior. É, né? interessante essa percepção ampla desse conceito de violência obstétrica que a Mirela traz, porque às vezes quando a gente fala em violência obstétrica, a gente acha que é no momento do parto apenas.
Quando, na verdade, né, desde todo o acompanhamento do pré-parto, pós-parto, também vai caracterizar esse tipo de violência. Outro ponto que eu achei importante também da fala da Mirella é destacar que se trata de violência de gênero, óbvio, até porque por causa da própria situação do parto, mas também é uma violência que parece que é agravada, porque eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de comentário, mas antes ele era até mais comum, de que, você não fez o filho, tá reclamando de quê agora? Né? Qual é o constrangimento? Porque tem determinados exames ginecológicos que são invasivos, né? E muitas vezes a mulher ela pode eventualmente se sentir constrangida. Mas por que você vai se sentir constrangida? Quando foi para fazer, você sentiu algum constrangimento? E tudo isso vem, obviamente, desse machismo que impera na nossa sociedade, dessa visão da mulher também como objeto. Então, é bem importante destacar que é mais uma forma de violência contra a mulher, né? Exatamente. E aí, Mirella... E só relembrando, assim, que quando a gente fala violência obstétrica, a gente, principalmente muitos médicos, né? Então, eles acabam achando que isso é só do obstetra. Não é. Isso é de toda a equipe do hospital que presta assistência a essa mulher. Ótimo. Desde o porteiro daquela maternidade, né? Até, enfim, o médico, a enfermeira, a obstétrica, a doula, né? A gente tem muito essa ideia de que a violência obstétrica é só do médico. E, inclusive, os nossos colegas médicos, eles sofrem muito isso, assim... eles não querem levar esse tema para, tipo, somos violentos. Isso dói muitas vezes, né? De abraçar aquilo ali. Nós praticamos essa violência. Mas se dói para a gente assumir que a gente comete violência obstétrica, imagina para a mulher que sofre a violência obstétrica. Mas né? O primeiro passo é justamente reconhecer. Reconhecer para combater. Se a classe médica, se esses profissionais, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde que atuam nessa área, não têm essa percepção e não reconhecem que muitas vezes praticam esse tipo de violência, obviamente que ela vai continuar existindo. O primeiro passo pode ser que doa, mas vai ter que doer. Exatamente. O primeiro passo é esse. Né? E a gente tem muita briga justamente isso, assim, dos profissionais se reunindo justamente para combater o nome. Gente, a gente devia estar preocupado em combater a violência. Pois é. Eu não quero ser associado ou associada a algo que diga respeito a uma violência, né? É uma desconstrução muito complicada. Enfim, o cuidado é com a vítima. Mas a gente tá aí para trabalhar os movimentos em prol das mudanças. Pois é. Então, como a gente só finalizando, assim, concluindo, né? Toda ação que possa acontecer no parto. Então, isso caracteriza o quê? Violência psicológica. A gente acha que essa violência obstétrica ela é só física. Lógico que é física também. Mas quando a gente pensa em violência, a gente pensa o quê? Alguém batendo, né? Gritando. E a gente sabe, né, dentro da psicologia, que um dos tipos mais comuns de violência é o quê? É psicológica. A gente tá aí. Então, a mulher ela sofre muito essa violência psicológica, né? Desde a gestação. Dessa pressão, né? De você ser intimidada muitas vezes a fazer o que você não quer. De você ser levada muitas vezes para uma cesariana, porque foi mais conveniente para aquele médico que você aceitasse aquilo. Então, tem vários tipos. É muito sutil a violência obstétrica, assim. Sutil que a gente acha que não está vivenciando, a gente não está vivendo e tá. Então, às vezes, ela é disfarçada de amigo, né? De coisa boa. É melhor você fazer uma cesárea, ou é melhor você aceitar essa intervenção, é melhor você aceitar essa episiotomia, é melhor você aceitar essa ocitocina, porque é melhor para você. Então, como que a mulher vai entender que sofreu uma violência? Né? Se ela tá tão hoje... Antes, os procedimentos eram feitos, né? A gente nem comentava com a gestante o que estava sendo feito, só faz. E hoje, diante de toda essa discussão que a gente tem, diante dos planos de parto, diante dessas rodas, a informação, hoje os profissionais se veem um pouco na obrigação de, pelo menos, explicar o que está sendo feito. Mas eles usam muito isso ainda a favor deles. Então, eu vou explicar que eu vou fazer essa ocitocina, mas é para o bem dela e do bebê. Então, é isso, né? Assim, tem muitas nuances da violência obstétrica, né? Psicológica, sexual, física, enfim, é isso. Estamos aqui para... Quando fala de parto, a gente sempre vai remeter, lembrar do nosso, né? Eu morria de medo do parto. O meu maior medo de engravidar era justamente o parto. E eu morria de medo de qualquer tipo de parto. Fosse cesárea, fosse
Enfim, e foi toda uma preparação justamente em busca de informação, né, para ver qual o melhor, o que de fato é melhor para mim, o que de fato é melhor para o bebê, sobre os procedimentos, enfim. Mas essa informação, a gente tem o privilégio de ter um melhor acesso a essa informação, que nem todo mundo tem. Também. Eu não sei se você trabalha só na rede particular, na rede privada, mas também na rede pública. Na rede pública, né? Vamos reconhecer nossos privilégios e vamos pensar na rede pública. Na rede pública, esse acesso à informação, como é que se dá? Você consegue verificar isso na prática? Essas mulheres têm esse acesso à informação? A gente sabe que na rede privada existe essa dificuldade e eu imagino como isso não deve ser no âmbito da rede pública. Tem alguma... Acontece também, assim, só para a gente entender, a violência obstétrica, a gente tem esse dado, de 1 a cada 4 mulheres sofre violência obstétrica, mas na pirâmide ali de hierarquia, a gente vai ver que as mulheres pretas, elas sofrem mais, né? A gente vai ver que a população LGBTQIA+, ela sofre mais, as pessoas com deficiência, elas sofrem mais, então, é isso. Obviamente, uma pessoa da rede pública, que muitas vezes chega sem um mínimo de informação, a tendência é que ela vá sofrer mais, né? Existem rodas de gestante aberta ao público, mas mesmo assim, mesmo a gente tentando trabalhar de forma gratuita aqui, como roda gestante, por exemplo, está aqui, né, em Alagoas desde 2012, sempre, já foi mais ativo, mas a gente conseguiu abraçar muitas mulheres, principalmente da rede pública, né? Mas mesmo assim ainda é muito pouco. É muito pouco porque é um grupo, né, muito pequeno. Até essas pessoas, elas têm informação na internet, é mais fácil. Hoje em dia a internet está um pouco mais fácil, mas mesmo assim, hoje em dia a gente ainda tem mulheres que não têm esse acesso, né? Então, eu acho que é muito mais difícil, sim, na rede pública, por essa falta de informação, né? E até as mulheres acabam, às vezes, sendo levadas, tipo, para o parto normal, mas muitas vezes esse parto normal, o índice de parto normal é maior. Mas como que é esse parto? Como que é essa assistência? Entende? Então, assim, a gente pode até ter um nível, uma porcentagem de parto normal maior, mas a gente também tem muita violência obstétrica, né? Por a gente ter um grupo de pessoas ali que realmente tem uma dificuldade maior nessa assistência, né? Então, a gente chega nos postos de saúde, eu fui agora esses dias em tomar vacina, e tava lá, o agosto dourado. Lindo o quadro de informações de amamentação. Muita coisa totalmente errada, né? Então, assim, como amamentar, alternativa para o peito, mamadeira. Tipo assim, então tem informação, para eles estão dando a informação, eles estão fazendo muitas vezes o papel de informar, mas essa informação, quando a gente está lá dentro, a gente vê que realmente falta muito, sabe? Então, é muito delicado, assim. Os casos a gente realmente tende a ter muito mais, né? Mas ainda é um número grande de mulheres que, quando sabem que sofreram violência, elas tendem a parecer, não sei qual a palavra, mas se elas sabem que sofreram a violência, elas têm, às vezes, não sei a força, não sei a palavra que usa, mas elas denunciam mais também. Sabe? Quando a gente chega junto e conversa, elas vão lá, elas brigam. Mas aí é quando elas entendem que Isso, sofreram isso, essa até violência, porque se não é tão explícita, se não é Isso. física, a maioria, muitas não vão entender. Só que na rede pública é uma violência que não é tão sutil como na rede privada. Então as mulheres, elas saem com essa sensação, porque a gente percebe quando sofrem violência, né? E a violência, muitas vezes, hoje em dia ainda, da pública, realmente é algo com essas falas, né? Gritou na hora de fazer, não gritou na hora de fazer, tá gritando agora por quê? E quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que é exagero, que isso não acontece. Existe. E existe muito ainda, né? Então, o que acontece muito é que essa violência, às vezes, na pública, sabe, Carol, ela é uma violência mais, às vezes, muito mais explícita até do que na rede privada. Principalmente hoje em dia, com tanta fala sobre humanização, violência obstétrica, muitas instituições aqui pelo Brasil, mas a gente fala daqui, quando a gente convive, às vezes lançam projetos, né, para até atrair aquele público. Então, eu trabalho com parto humanizado, então todo mundo corre para aquela instituição.
Mas ali eles acabam fazendo o que eles querem, da forma que eles querem. Mas só é uma capa. A capa de É uma humanizado. capa, bem uma capa. E por falar em humanizado, em parto humanizado, o que é o parto humanizado? Por que eu pergunto? Porque um dia desses eu recebi uma mensagem no grupo de amigas e a minha amiga perguntando: meninas, quem teve parto humanizado? Minha filha está fazendo uma pesquisa para a escola e queria fazer umas perguntas para quem teve parto humanizado. Aí eu disse: depende do que ela entende como parto humanizado. De qual é o caminho dessa pesquisa? Porque se parto humanizado for só o parto normal, né, como se divulga, é uma coisa. Mas se o parto humanizado foi aquele que não deixou nenhum trauma em você, que você se sentiu bem, que você saiu tranquila, eu posso dizer que o meu foi humanizado, embora não tenha sido um parto normal. E aí, o que é esse parto humanizado? O parto humanizado é só aquele parto em casa, ou o parto na banheira, o parto normal, o parto natural? Ou é possível a gente chamar uma cesariana, ou até que tenha alguma intervenção com consentimento da mãe, que de fato, enfim, é possível chamar esse parto também de humanizado? Isso é conversa. Então, tem algumas teorias, né? O que é o parto humanizado? Partindo do princípio que o parto é o ato de parir. O parto, ele é o parto normal, o parto vaginal, natural, enfim, né? É o parir. Então, até o termo, por exemplo, parto cesárea, dentro da medicina, não é parto cesárea. Cesárea é uma cirurgia. Mas aí a gente vai tentando humanizar esses termos até para que a gente se sinta muitas vezes mais acolhida, abraçada e dizer, mas eu tive meu parto, né? Uhum. Então, é isso. É importante a gente saber e aí a gente vai, às vezes, buscar o termo que acolhe mais a gente, né? Então, o parto, ele é o parto normal ou natural. É o parto vaginal. A cesariana é uma cirurgia. Então, o que é a humanização no nascimento? O que é o parto humanizado? É o parto onde a mulher ela é respeitada durante todo o seu processo do parto, onde as suas escolhas vão ser respeitadas. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, desde 1996, recomenda o plano de parto. E a gente está em 2023 brigando, né, para falar sobre o plano de parto e ainda, né, passando por tudo isso que a gente passa. Mas, enfim, então, teve intervenção ou não, aí a gente vai falar sobre o parto natural. O parto natural é aquele parto que não teve nenhuma intervenção, né? Mas a mulher escolheu a ocitocina. Tá, então ele deixa de ser natural porque ele teve uma intervenção. Sendo da escolha da mulher, necessária ou não. Não é uma violência porque precisou ser feito e porque a mulher desejou. Uhum. O parto normal é o parto que vai acontecer de forma normal, assim, de forma vaginal, né? Por via vaginal. Ele pode ser com respeito ou não. Geralmente é aquele parto que acontece no hospital vendido. A mulher deitadinha lá, de perna aberta, para o médico ficar bem confortável na posição que ele escolheu, né? Que ele está lá acostumado. A equipe, enfim. Geralmente é um parto que muita gente entra no hospital, no quarto, para ver. Às vezes entra a enfermeira, entra a técnica, entra a moça que levou lá o suco e vai ficando. Vê que o bebê está nascendo e vai ficando. Mas você só pode levar o seu acompanhante. Porque muita gente não pode. Então, assim, o parto normal, muitas vezes a mulher teve o parto normal, mas ela teve um parto cheio de violência, que às vezes ela não percebe. E aí, o parto humanizado seria esse parto onde a mulher ela foi respeitada. Seja em casa, no hospital, dentro da banheira, na cama, aonde for. Porque a humanização, o parto humanizado é isso. É você escolher o que você... É o seu protagonismo, é a autonomia da mulher. Então, se você teve o seu parto respeitado, se você foi protagonista, é isso. Se você foi protagonista do seu parto, a gente fala que aquilo foi um parto humanizado. Ainda que a partir de uma cirurgia? Então, aí é o que vai. Aí a cesárea, aí existe o parto humanizado, que é isso aqui. A cesárea, ela entra como uma cirurgia, né? Como a gente falou. E aí, quando a gente traz que o parto humanizado, ele engloba esse protagonismo feminino, esse protagonismo da mulher, que ela trouxe o bebê dela, ela colocou o bebê dela no mundo, ela pariu. Quando a gente vem para a cesárea, alguém fez esse processo por ela. Então, é o que a gente tem das pessoas que pioneiras, né, na humanização, que trouxeram os termos, que tem muito estudo. Então, a gente tem que ter só muito cuidado quando a gente fala hoje do termo cesárea humanizada, porque isso é mais um... Não sei se... Enfim, é uma nuancezinha assim, para você continuar desviando do que a gente almeja,
que é essa humanização ao nascimento. Então, o que muito se confunde é, na cesárea, você deve ter uma assistência humanizada, que é uma assistência respeitosa. Então, se você deseja uma cesárea, nada mais justo do que você fazer um plano de parto e você dizer, olha, eu quero que o meu nascimento, o nascimento do meu bebê, seja respeitoso. Eu quero que ele nasça e venha para o meu colo, contato pele a pele imediato, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Eu quero que o aleitamento seja incentivado na primeira hora de vida, que é a Golden Hour, né, que é a hora dourada, que é tão importante. Eu quero que, se possível, o ar-condicionado seja desligado. Eu quero que as luzes sejam apagadas. Eu quero que abaixe o campo. Então, assim, assistência humanizada é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza para a cesárea. Porque são os direitos da mãe e do bebê respeitados, dentro da margem de segurança. Então, tecnicamente, a gente não poderia falar em um parto humanizado quando se trata de cesárea. Se a gente, nessa compreensão de que parto é o natural. Isso. Então, na cesárea, seria uma assistência humanizada, que deve ser possibilitada, né? Que é o que a mulher precisa, o bebê precisa. Ela precisa de uma assistência humanizada. Ela precisa, mesmo naquele momento, de alguma forma, ter autonomia, porque é no corpo dela, né? E é o corpo do bebê dela. Então, eu quero que o meu bebê fique comigo, eu quero que o meu bebê seja incentivado a mamar, enfim. Eu quero que o pai corte o cordão, eu quero que espere pelo menos 3 minutos para poder cortar o cordão. Então, eu quero ouvir música, né? Como você falou, eu quero ouvir música, eu quero que o meu bebê nasça ouvindo tal música. Então, a equipe ali, mesmo que ela não tenha uma doula, a equipe ali tem que estar pronta e preparada para respeitar essa mulher, o nascimento do bebê dela, né? A hora que ela está se tornando mãe. Então, o termo cesárea humanizada tem sido, mais uma vez, usado hoje para vender a cesárea. E para... beleza, mas a minha cesárea foi humanizada. Então, pode ou não pode é uma questão realmente de cada um, mas do que a gente estuda, quando a gente parte do princípio da humanização, quando a gente vai ler, a gente entende o que tudo, né? Então, muita gente acha que o parto humanizado é você só parir de cócoras, ou o médico dizer, tá, você quer sentar, senta. Fez um monte de intervenção, mas na hora de parir, tudo bem, fica de cócoras. Aí o parto foi humanizado, porque a mulher pariu na posição que ela queria. Entende? Então, assim, o que pode e o que não pode, partindo do princípio que parto é o normal e cesárea não é um parto, então muita gente quer trazer o termo cesárea humanizada, aí que vai. Mas o protagonismo da mulher, que é o que se baseia a humanização, na cesárea não acontece, de certa forma, porque alguém está tirando o bebê, alguém está abrindo, você está lá, às vezes, sedada, né? Você, às vezes, não tem nem força para pegar o bebê, enfim. Então, trazendo do que é a humanização, é isso. Né? Desculpa, só um comentário que ela falando, e eu lembrando do momento do meu parto agora, porque foi uma cesárea de emergência, né? Eu fui para uma consulta de manhã, e aí a médica disse, vai ter que fazer hoje, eu estava com 36 semanas, porque senão ela vai entrar em sofrimento e vá para casa. Ela disse, coma uma bolacha creme cracker com suco e esteja meio-dia no hospital, que eu vou estar lá. Desse meio-dia, o parto só foi às 18 horas, mas enfim. Cesárea de urgência. A pergunta que não quer calar é, você comeu a bolacha? Não, porque assim, tô aqui relembrando todos os pontos. E aí, eu lembro que no momento do meu parto, eu estava extremamente emocionada, mas eu estava me contendo para não chorar. Porque como era cesárea, eu tinha medo. Porque quando aquele choro bem ofegante, né? Eu estava ali. E eu tinha medo de chorar muito e acontecer alguma coisa lá. Porque a minha barriga estava lá aberta. Eu sabia que eram não sei quantas camadas. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu estava achando que no meu parto tinha sido tudo tranquilo. Mas agora eu estou pensando, eu tive que conter minha emoção. Porque eu estava com medo do que aconteceu ali. Do que estava acontecendo ali, cirurgicamente falando, né? E agora eu tô me sentindo mal com isso. Então, é delicado, né, esse assunto de violência obstétrica, assim, porque muitas vezes a mulher, o que acontece? Ela vai dar um relato do parto dela. E ela acha que aquele parto foi lindo, né? A gente teve até uma famosa, enfim. E aí ela foi dar o relato do parto dela e pra ela tinha sido um parto lindo. E aí todo mundo foi lá muita gente foi lá nos comentários explicar se sofreu violência obstétrica, mas isso não podia ter sido feito. Então, assim, a gente tem que ter até a experiência de parto dela. Mas a partir do momento que ela joga isso numa rede social, por exemplo, ela é influenciadora e ela tem muitos seguidores, aquilo realmente precisa ser falado, né? Então, infelizmente, sua experiência de parto era positiva até ali, foi legal,
Mas esse comportamento médico, essas intervenções não deveriam ter sido feitas. Porque assim, você vai ter outro bebê, talvez, né? Sua filha vai ter, sua irmã, sua amiga. Então, a gente precisa abraçar essas informações, né? Não fique mal, não. Passou, sua experiência foi positiva. Mas, assim, uma coisa interessante que você trouxe é a cesárea de urgência, né? Então, assim, você sai de um consultório com a cesárea de urgência na cabeça, com todo o medo, mas a cesárea só vai acontecer não sei quantas horas depois, porque cesárea de urgência, assim, tá morrendo. Corre. Né? Cesárea de urgência é isso. Imediato, né? É de imediato. Então, assim, ninguém se prepara para uma cirurgia de emergência, assim, você tem que fazer naquele momento. A cesárea de urgência, ela deveria ser feita justamente nisso. Não é o bebê que pode entrar em sofrimento fetal, porque poder entrar em sofrimento fetal, todo bebê que está na barriga pode entrar a qualquer momento. Mas ela deve ser feita com pretexto de sofrimento fetal real, que está acontecendo naquele momento. Entende? Aí, vamos lá. É interessante isso porque, veja, na situação da gestante, a médica, embora eu tenha lido milhares de livros acerca do parto, acerca de como cuidar, não sei o que, mas, inclusive, porque eu pretendia ter um parto normal, e o meu receio era justamente de que o médico viesse com algum argumento de que me convencesse a ter uma cesárea que fosse desnecessária, mas nesse momento que o médico chega para o paciente e diz: é possível que entre em sofrimento, está perdendo líquido, houve o envelhecimento da placenta. Eu, enquanto, né, com o meu conhecimento mínimo que eu busquei adquirir durante esse período de gestação, eu vou decidir o quê? Lógico. É complicado. É uma relação de poder, na verdade, lógico. né? Tá E o ali poder alguém, da informação, Isso. inclusive. E é justamente isso que a gente briga, porque assim, você não devia se tornar quase uma obstetra para poder parir. Né? Você não devia estar estudando sobre todas as intervenções. Isso deveria ser passado no pré-natal. Isso era para você ser discutido com o médico com você, né? Pode ser que você precise de uma citocina nessa situação. Na hora, se você precisar, eu vou conversar com você. Era para que os médicos incentivassem você a fazer um plano de parto. Então, quando que durante o pré-natal o médico fala sobre o plano de parto, diga, vai estudar, estuda sobre as intervenções. Desse material aqui, leia. Porque pode ser que no seu parto eu precise fazer uma dessas intervenções com você. Então, a gente não tem isso, né? Os poucos profissionais que a gente ainda conhece, que às vezes falam sobre plano de parto, meio que às vezes dão um plano de parto montado já para a gestante. Ou com a opção de marcar X. Escolha aqui o que você quer, A, B ou C. Né? Agora, você me fez pensar o seguinte: pode ter alguém a nos assistir e a nos escutar pensando, o que é plano de parto? É isso. O que é plano de parto, né? Então, é um documento que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda desde 1996, né, nas boas práticas de assistência ao parto. Foi visto desde muito tempo que as mulheres sofriam maus tratos no parto, né? Comportamentos abusivos realmente da equipe médica, que elas eram desrespeitadas. Então, desde, eu acho que, sei lá, 2014, não sei, que saiu alguns estudos da OMS falando sobre isso. Não tinha o termo violência obstétrica, né? Mas já de muito tempo que vem se falando sobre essa péssima assistência, né? Essa má assistência, enfim, no parto. Então, desde 96 que a gente tem a orientação do plano de parto. Então, ele é um documento legal, né? Que a mulher vai descrever todos os desejos dela, lógico, que, né, com bom senso e do que é da margem de segurança, mas os desejos que ela quer para o parto dela. Então, eu quero liberdade para parir na posição que eu me sentir mais confortável, não que a equipe me direcionar. Eu quero liberdade para ter uma dieta livre, porque tudo isso é baseado no que a OMS preconiza, né? Recomenda. Eu quero liberdade de ter uma doula, por exemplo, do acompanhante que eu escolher, como a gente tem a lei do acompanhante, né? Então, o plano de parto, ela vai descrever tudo isso. Eu quero que as luzes sejam diminuídas perto do meu bebê nascer. Eu quero um quarto com muita privacidade. Eu não quero pessoas entrando a todo momento, sabe? Geralmente, alguns hospitais têm o quarto e a pré-sala, né? Então, algumas pessoas, muitos profissionais entram ali, às vezes, para levar um lanche, uma coisa, e ficam, né? Então, no plano de parto, é um momento justamente da gestante, da mulher, ela descrever isso. Que mais a gente pode colocar no plano de parto? Sobre as intervenções, eu quero ser comunicada sobre toda e qualquer intervenção que o profissional entenda que pode ser feita naquele momento. Então, assim, a ocitocina. Não quero a ocitocina de rotina. Eu não quero a ocitocina para atrapalhar de forma rotineira, né? Sem o meu consentimento. Se a equipe achar necessária,
necessário, que me comunique. Porque é importante a família chegar ao profissional e dizer, suas contrações pararam. Então, nesse momento, talvez seja importante a gente colocar uma citocina. A mulher que está informada, um pouco informada, que está com o acompanhante, o que é que ela pode pensar? Beleza, parou por quê? Às vezes, essas contrações param porque a gente começou a colocar um monte de gente no quarto. Porque entrou um médico, entrou o pediatra, começaram a conversar do churrasco, do futebol, de não sei o quê, do caso do que aconteceu, da cirurgia de emergência. Então, assim, a mulher está ali no processo lindo. A partir do momento que começa a entrar pessoas no quarto e conversar, o pediatra, quer dizer, o médico, enfim, alguém está lá no celular mexendo. Então, às vezes, as contrações param realmente porque é privacidade. O nosso corpo precisa de privacidade. Interessante De liberdade, que percebam que para eles é mais uma, mas para aquela mulher Isso. É um momento é um único, momento né? único. Ainda que não seja o primeiro parto Isso, dela. cada parto é único também ao nascimento. Então, assim, até isso, a mulher lá é informada. A gente, enquanto doulas, o que é que a gente faz? Justamente isso. A ocitocina é isso, serve para isso. É uma intervenção que pode ser feita sim, pode ser muito bem-vinda, mas ela tem, talvez, consequências. Então, qual a consequência, talvez, de uma ocitocina? Eu posso ter um batimento do bebê alterado, eu posso entrar no sofrimento fetal. Então, assim, eu posso aumentar o índice de laceração perineal. Então, toda informação, ela tem que ser feita baseada em informação. Toda escolha deve ser feita baseada em informação. Então, se eu só digo para a mulher, vamos lá colocar um pouquinho de ocitocina aqui porque vai acelerar seu parto, sem eu explicar o que pode acontecer, então eu estou fazendo o quê? Mas também não é a hora do parto, também está dando aula. Então, isso deveria ser feito no pré-natal. E a gente não tem isso. Você paga não sei quantos R$1.000 para um obstetra e ele não conversa com você sobre isso na gestação. Quando você, enquanto doula, tá num espaço, né? E ali tem, a gente tá falando de relações de poder, tem o médico, tem eventualmente a enfermeira... Obstétrica. Isso. Qual é o seu papel ali, no meio daquelas relações? Que poder, vamos dizer assim, é outorgado a você, de modo que você possa intervir em favor dessa mulher? E como é que na prática tem sido? Há uma dificuldade de conseguir fazer valer a vontade e o desejo da mulher, ainda que haja um documento que diga, é isso aqui que ela quer e eu tô por ela, aqui brigando, né, pra que isso seja colocado em prática. É interessante isso. A doula, a gente sempre fala que ela é a voz para a mulher, mas não da mulher. Geralmente, essa voz da mulher no parto, seja da mulher ou do acompanhante. Por isso que é importante ela estar com o acompanhante tão informado quanto ela. Muitas vezes, nas nossas visitas, nos nossos encontros, às vezes o marido, enfim, tá fazendo outra coisa. E a mulher, não, deixa ela se informar. Mas na hora do parto, a mulher está em total situação de vulnerabilidade. Ela não está na hora de lembrar muitas vezes o que ela colocou no plano de parto. Então, é importante que esse acompanhante esteja completamente ciente do que está no plano de parto e tenha estudado também, para perceber e talvez conseguir intervir. A doula, na hora do parto, é como a gente fala, a gente é a voz para a mulher. Então, a gente chega para essa mulher para falar muitas vezes o que ela precisa ouvir, né, para tentar acalmar. Mas para fazer valer o plano de parto na hora é muito complicado. Por quê? Porque todo mundo quer isso aqui da doula a gente lutou para conseguir entrar nesse cenário. Então, eles tentam de tudo para que a gente saia desse cenário, entende? Então, assim, a gente tem que evitar conflitos dentro da sala de parto, é óbvio. Aquele momento não é um momento de guerra, é um momento de paz. Então, o que é que a gente pode fazer, muitas vezes, para minimizar isso? Às vezes, a gente dá um toque para o acompanhante, né? Então, estão fazendo isso, estão sugerindo isso, não é legal. Lembra do que está no plano de parto dela. Né? Teve um parto que a gente foi, que a pediatra perguntou se podia colocar o colírio. Também lindo, que hoje em dia já se pergunta, algumas perguntas querem colocar, né? Outras já botam e pronto. E aí, na hora que colocou, a mãe estava meio ainda, né? Meio aérea, assim. E o marido olhou assim para mim, tipo, eu não posso dizer, coloque ou não coloque, porque não sou eu. Mas na hora disso, vocês colocaram no plano de parto que vocês não queriam, lembra? Aí ele, é mesmo, a gente não quer. Então, tem muita assim, emoção envolvida, né? É difícil até conseguir raciocinar. É muita emoção. Então, nessa hora, a gente serve muito para isso. Assim, no plano de parto, eu tô ali para relembrar do que tá no plano de parto, muitas vezes. E, voltando até ao assunto do plano de parto, é importante. Muita gente tem pego o plano de parto pronto na internet. Você não vai conseguir discutir com a equipe o plano de parto pronto. Uma coisa é você pegar um modelo e dizer, beleza, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque eu não quero fazer, e aí você fez, beleza. Mas você saber de todas as intervenções que estão ali, quando elas devem ser feitas, né?
Porque o plano de parto, ele tem esse documento legal. Então, ele serve justamente para que o acompanhante ou a doula, nesse momento, possa usar daquilo para intervir de forma... Para a doula, né? Intervir de forma muito sutil. Porque a gente não pode chegar para a equipe, ela não quer não ver a episiotomia. A gente não pode fazer isso, porque é um conflito, né? Mas a gente pode perceber que está sendo feita uma episiotomia, ou que vai ser feita a episiotomia, de acordo com quando eles começam a pegar muitas vezes ali o anestésico, né? Geralmente o médico pede para a enfermeira preparar o equipamento, então a gente já sabe o que é a hora que a gente dá o toque muitas vezes para o pai, né? Mirela, você já se sentiu desrespeitada, não enquanto doula, nesse momento, ou de, você não é da equipe médica, qual é o poder que você tem aqui, como Lavínia perguntou, né? Dentro dessa estrutura de poder, você já se sentiu desrespeitada enquanto profissional nesses momentos? Na hora... Ou tem notícia de algum colega? Com certeza. E assim, eu acho que o fato da gente saber como a gente chegar nesse momento para que você consiga estar sempre ali, entende? Você tem que saber entrar, você tem que saber se comportar naquele lugar, de forma que você preste a assistência adequada para a mulher, não deixe faltar, mas que você também seja uma pessoa que eles consideram como uma amiga da equipe, e não alguém que está ali para prejudicar a equipe, porque eles veem muito isso da doula. Eita, essa pessoa sabe o que é certo e o que é errado. A fiscal, né? É a fiscal. Então, a gente tenta, cada um vai ter um jeito, né? De chegar, em intervir, em trabalhar. Então, eu tento fazer com que esse momento seja de máximo de paz possível e que eu mostre para a equipe que eu estou ali para ajudar, né? E para colaborar com o nascimento respeitoso daquela mulher, para prestar minha assistência para aquela mulher. Então, eu acho que, às vezes, Carol, o jeito que a gente chega, que a gente se apresenta, faz com que você também ganhe o respeito. Entende? Então, assim, dentro do parto em si, assim, comigo, nunca aconteceu diretamente. Mas a gente já presenciou, né, com colegas. Eu já passei por uma questão na visita de pré-parto com a gestante que eu fui. E aí a médica, quando me recebeu, ela fez, trouxe, né, a babá. Porque ela disse que, a gestante disse que ia levar a doula na próxima consulta, que queria conversar e tal. Ela fez, pode trazer. E aí, quando a gente chegou, inclusive, queria levar ela para cesárea com 37 semanas, mais ou menos, né? Justamente porque estava com um circular de cordão, que é o bebê laçado, com risco de sofrimento fetal, né? E aí, a gente foi e pronto. E aí, ela disse, você fica cuidando também, assim, quando o bebê nasce? Tipo assim, claramente, ela me chamou de babá, né? E perguntou se eu ficava cuidando também. Eu fiz, doutora, eu dou a assistência que eu posso, mas da mesma forma que a senhora que faz a cirurgia, que tira o bebê e não vai lá, às vezes, cuidar, né? Porque a nossa função não é essa. A gente presta a assistência que a gente pode prestar. Quando a mulher precisa, a gente tá lá para acolher, para cuidar, sim. Mas a minha função é outra, a minha profissão é outra nesse momento, né? Então, foi muito delicado, assim, porque ela claramente trouxe a babá, cheguei. Complicado. E aí, eu já puxo o gancho para falar, assim, são muitas emoções ali atravessando, né, a mulher e quem eventualmente esteja participando junto com ela desse processo. E, sobretudo, numa situação de violência, você lida com as emoções dessa mulher, você também é mulher, e aí como é que fica? Como é que você cuida das suas emoções para conseguir cuidar das pessoas que são atravessadas por experiências, por vezes, tão delicadas? É muito delicado. Quando a gente, assim, falar de violência obstétrica já é uma coisa delicada, né? É um assunto que meio que eu dou uma fugida, às vezes, porque a gente revive, né? A gente tem muita mulher que teve partos tem 5 anos, 6 anos, né? Tem mulheres que têm criança 7 anos e falam, Mirela, eu nunca me curei daquilo, né? E tanto que você falou, né? E eu não dei valor, eu não me escutei, ou enfim, eu não achava que era dessa forma. E você sofre junto, porque assim, a violência não é diretamente comigo, mas eu já vi muita mulher sofrer violência a todo custo no parto, de todas as formas, né? Então, você sente aquilo, você carrega essa dor com você também, né? Então, é muito delicado, a gente tenta se trabalhar. E aí, eu acho que é isso, a minha doação, que eu falo, né, que é o que me representa, é essa empatia, essa doação que dói na gente também. Então, essas rodas que a gente tenta fazer, a gente está ali disponível para tirar dúvida a todo custo, né? As oficinas, seja o que for, como a gente... É uma forma, talvez, de tentar se curar disso, assim. Eu vou tentar ajudar outras mulheres a não passar por isso, né? Ou até essas mulheres que sofrem essa violência, elas chegam para a gente e se precisar de mim, eu tô ali para dar o relato.
Então, hoje em dia, até os grupos de gestantes que a gente tem, que não são mais gestantes, são mulheres que passaram muitas vezes por violência e estão ali para tentar trabalhar isso em outras mulheres. Mas é isso. A gestante, a mulher, a gente nunca acha que aquilo acontece. Tipo assim, eu duvido que o médico vai fazer isso comigo na hora do parto, né? Então, assim, é muito delicado. Eu tento me trabalhar dessa forma. Quanto mais eu posso fazer, eu vou fazendo. E quando essa mulher está sofrendo, assim, às vezes, muitas vezes elas passam e elas não querem nem conversar sobre isso. Às vezes passa tempo. E aí, às vezes, eu publico alguma coisa no Instagram sobre alguma coisa. Aí, às vezes, é uma gestante que eu acompanhei há 3 anos. Aí faz aí que isso aconteceu comigo no nosso parto, né? E até hoje eu não consigo falar. Até hoje eu não consegui fazer meu relato. E assim, dói. Porque assim, era para ser um momento de toda a felicidade do mundo. E diante de toda a felicidade que ela recebeu, aquela cicatriz não deixa, aquela dor não deixa ela falar do parto dela. Às vezes é um detalhe. Tipo, poxa, tiraram meu bebê de mim, não deixaram ali eu vivenciar aquela hora, né? Ou então, poxa, eu queria tanto que meu marido cortasse o cordão, o médico foi lá, não esperou e cortou, tava tudo tão bem. Então, às vezes é um detalhe que a gente acha tão pequeno, mas não é. Você tirou a autonomia daquela mulher. Isso aqui é meu, eu quero aqui, né? Então, você é isso, é muito delicado, porque é essa violência, né? Você não respeitar, né, os desejos, você ir de contra esses direitos, né? O direito à mulher, o direito da gestante, né? É o direito ao parto. Então, é isso, é muito delicado. E eu acho que quanto mais a gente vai trabalhando, eu acho que a gente vai se trabalhando realmente para lidar com tudo isso. Assim, acolher essa mulher é muito difícil, assim, nesse momento, né? Porque muitas mulheres não querem realmente tocar nesse assunto, por mais que saibam que deve denunciar, porque a violência obstétrica ela é para ser denunciada, né? Pode se caracterizar até um crime. Muitas mulheres podem sair ali e fazer um BO, né? Às vezes você vai entrar só com processo, né, para reparar danos, enfim, com indenização, mas muitas vezes a mulher sai dali daquele momento do parto para uma delegacia. Difícil. Então imagina. E a repercussão disso também no pós-parto. Exatamente. Na amamentação. Exatamente. É possível que haja uma repercussão também com relação à própria depressão Exatamente. pós-parto, que tenha uma influência dessa violência que a mulher sofreu nesse que momento. toda experiência é construção, né? Então, a depender de como a base tenha sido colocada, constituída, vai falar bastante de como vai reverberar. A gente sabe que uma mulher no pós-parto é atravessada por muitas questões. É o corpo que precisa funcionar para dar ao filho o que tem de melhor. Se por alguma razão não consegue, vem uma frustração, a sensação de insuficiência, de que não é boa mãe, de que o filho vai, né, atravessar alguma dificuldade em razão de algo por culpa dela. E aí imagina que você já está abalada, Exatamente. né, em razão de uma violência que você sofreu. Não tem como. Tem alguma experiência assim que você acompanhou, que te marcou, que você considera significativa e tem algumas, assim. Até hoje eu só vi uma mulher, presenciei uma mulher sofrer violência, episiotomia. E foi a única mulher que eu não tive a oportunidade, desculpa, da gente fazer um plano de parto, da gente conversar sobre. E assim, é uma coisa que eu sempre digo comigo, eu não vou acompanhar uma mulher só no parto. Para mim é muito difícil. Porque você sabe que você vai sofrer muita coisa ali junto dela. E quando você tem essa questão da empatia, principalmente, não é só uma mulher a mais que está sofrendo mais uma violência. Dói em você também, né? Tem gente que consegue separar isso perfeito. Tem gente que sofre a cada parto junto, né? Da mesma forma que você fica feliz junto, você sente a dor também. Então, isso é muito difícil quando você não consegue entender só como, beleza, ela sofreu, a dor é dela. Quando você sente essa dor, é delicado, né? Então, assim, a única gestante que eu acompanhei, assim, a gente conversou para eu acompanhar o parto dela e eu disse, beleza, mas você tá muito em cima. Ela, mas por favor, veio de uma amiga, tal, enfim. Ela falou para você acompanhar, tal, enfim. Eu disse, tá, vamos marcar e a gente vai ver o que a gente consegue fazer o mais rápido possível, porque tá perto. Beleza, gente de contato, não entrou. Quase 2 semanas depois, entrou em trabalho de parto, acho que uma semana depois, não lembro. E aí ligou que estava no hospital. Minha gente, tem coisa que a pessoa se falar, você ri.
Mas ela ligou no hospital pedindo para eu ir, porque a médica estava dizendo que o bebê tinha que nascer de cesariana, porque o marido dela chegou e simplesmente a médica disse assim, olha, minha gente, é sério. Minha gente, mulher, olha o tamanho da cabeça do seu marido. Não. Você vai querer realmente um parto normal? Olhe. A justificativa. Minha gente, é assim, na hora que ela falou, na hora que eu tava vendo, assim, eu disse, eu não tô acreditando. Tipo, minha gente, a quantidade, assim, a gente não consegue nem, enfim, Tem nomear, palavra, né? né? Não tem. E assim, você conta isso, as pessoas realmente riem, acham graça, porque não tem, né? Não tem nem como a gente explicar. Mas ela ligou desesperada e ela tá aqui dizendo que eu tenho que ter cesárea porque o bebê vai passar e vai sair me rasgando toda. Então, assim, desse jeito. E eu disse, não, eu vou. Na hora, eu não queria ir, assim, no sentido de, sabe, você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe a família que você vai encontrar, você não sabe esse companheiro quem é, né? Você não sabe. Então, para você estar ali dentro, a família tem que ter escolhido você, tem que ter assinado muitas vezes um contrato que ela escolheu você para estar ali, que confia em você. E resumindo, foi um trabalho de parto, apesar de tudo, tranquilo, lindo, né? A médica deixou a gente trabalhar muito bem. Mas na hora que o bebê estava saindo, ela virou para a enfermeira, pediu o anestésico. Eu estava tirando foto, na hora eu botei o celular para gravar. E é isso que eles também não querem, né? Eles não querem um celular na sala de parto. Eles não querem que você filme. É muito delicado. Por quê? Né? Então, assim, e aí foi muito rápido. O bebê saindo, qual a necessidade? Fez uma episiotomia nela. Então, assim, isso se passou um tempo, eu só consegui ver esse vídeo, inclusive, há pouco tempo. Mas doeu, assim, de um jeito. Assim, uma sensação de impotência, de tipo, de revolta. Sabe? Você tá vendo uma agressão, é uma violência, é uma mutilação. Tem gente que, episiotomia é um procedimento médico. Não é. É uma mutilação genética, tá ali. Genital, tá ali. Né? Então, não tem indicação nenhuma de episiotomia. Os profissionais insistem em fazer. E outra, assim que o bebê, depois que o bebê nasceu, ela ainda perguntou, doutora, a senhora me cortou? A médica, porque se não cortasse, tipo, podia sair rasgando tudo, foi melhor. E pronto, e depois a gente conversando, a mulher entende que aquilo foi uma violência, mas ela tem uma gratidão tão grande por tudo. Sabe o relacionamento abusivo, né? Então, assim, você não consegue denunciar. Então, isso dói. Porque aquele profissional, ele vai continuar fazendo isso. Sabe? Vai continuar. Entende? Então, assim, pra mim foi, eu acho que um dos momentos, teve muito, né? Ó, se você não botasse, se você não fizer força agora, eu vou levar pra cesárea, porque é capaz do seu filho morrer. Você tá matando seu filho. Então, isso a gente passa muito. Mas essa da episiotomia foi algo assim que eu nunca tinha visto, porque a gente bate muito nessa tecla desde que a gente começou a trabalhar com isso, de não, não, não. Essas mulheres levam o plano de parto, às vezes só de levar o plano de parto, de estar com a doula, ou enfim. Você tem uma certa proteção, uma segurança, porque aquele profissional sabe que você sabe pelo menos o mínimo dos seus direitos, né? Então, eu acho que falando agora, o que me veio na cabeça foi essa. Talvez tenha outras, com certeza tem muitas, mas essa marcou muito, assim, porque eu não consegui fazer o meu trabalho antes. Tudo bem, não foi culpa minha, mas não fiz. E eu confirmei que, mas você fez a diferença, Mirella, não pense isso, você veio, você me ajudou, né? Mas, assim, foi uma situação que eu não queria ter visto e me doeu, né? E é isso, então é muito delicado. Façam um plano de parto, estudem, né? Se possível, tenham uma doula, porque nesse momento, quando você chega com um plano de parto, a Organização Mundial da Saúde já mostrou, né? Como a gente driblar esse sistema, como a gente talvez evitar a violência obstétrica. A gente só evita a violência obstétrica, nem consegue evitar 100%, mas minimizar os riscos de ter uma violência obstétrica, né? De sofrer, é você ter um plano de parto, com informação, né? Desde a gestação, participar das rodas, né? A OMS já mostrou que a presença da doula, ela traz isso para a mulher, né? Então, ela diminui os riscos a incidência de violência obstétrica, ela diminui a incidência de laceração, de episiotomia, de parto cirúrgico, de cesariana, de bebê até nascer deprimido, né? Com ápiga abaixo, né? Aumenta a incidência de mulheres com relatos de parto positivo, de uma experiência positiva, maior taxa de aleitamento, né? Como a gente falou aí, da amamentação. Então, é uma figura importante, mas estão querendo a todo custo
né, também tirar isso. Então, a gente tem a nossa importância, para lembrar também que não existe doula de equipe, a doula é da mulher. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, muitas vezes, a gente evita de falar da nossa, né? Existe doula, sim, que comete violência obstétrica, existe enfermeira obstétrica, sim, que comete violência obstétrica. Então, é importante a gente saber o que é a violência, né? E é isso, entender para que a gente consiga até escolher de forma correta aqueles profissionais, né? Então, assim, tem muita coisa difícil, porque a doula é para a mulher. Se uma doula está numa equipe, ela é da equipe. Tudo que acontecer ali, ela é da equipe. E a doula, ela serve também como se fosse uma advogada ali daquela gestante. Ela é uma testemunha que não tem vínculo nenhum com aquele hospital, que não tem vínculo nenhum com aquela equipe, né? Então, às vezes, a gente trabalha só com alguns profissionais, porque não tem essa, né, de equipe, né? Não trabalha muito junto de algumas equipes, porque é isso. Como que eu vou gostar de Lavínia, amar Lavínia, mas Lavínia é uma obstétrica que comete violência obstétrica? E aí, como é que fica? Se eu vou atender uma gestante que está contigo e ela sofreu violência obstétrica, eu vou orientar a minha gestante, a mãe que eu acompanhei, a denunciar a Lavínia. Então, é muito delicado, né? Às vezes, você gostar tanto de um profissional, de uma pessoa, mas saber que, nesse momento, eles agem dessa forma, né? Tem muito profissional que a gente adora, mas que é um na rede pública e é um na rede privada. Que é um quando a gestante contrata e quando está no plantão. A gente já teve gestantes, assim, de contratar o profissional e ele discutir plano de parto, tudo lindo. E chegar na hora do plantão, o mesmo profissional com outra mãe. Propaganda enganosa. Tipo, plano de parto, não. Plano de parto é só quando você tá com um profissional, é só quando você tá com quando você conseguiu discutir isso, quando você contratou um profissional, quando você leva para o consultório. Plano de parto no plantão não vale de nada, não, na rede pública, sabe? Uhum. Então, assim, é muito delicado. Tem esses profissionais, a gente tem muito isso aqui, infelizmente, né? E aí as pessoas se enganam, às vezes, pagando... Né? A gente, às vezes, paga tão caro e a gente não consegue... Ninguém está imune à violência obstétrica, né? A gente sabe que teve a influenciadora, né? Que passou por isso. E ela só entendeu que ela sofreu essa violência quando ela foi rever as imagens, né? Então, muitos profissionais acabam bloqueando essa filmagem, né? Acaba proibindo. Então, outra coisa também que a gente fala é direito seu tirar foto, é direito seu filmar. Você não está filmando o profissional, você está filmando o nascimento. Ele está incomodado por quê? Né? Então, onde é que está escrito que não pode? Qual é a lei que proíbe você filmar o nascimento do seu filho? Não tem, então você tem que filmar sim. E se proibirem você pegar seu celular, você denuncia depois, porque na hora você não tem muito o que fazer, né? Mas já aconteceu da gente entrar num hospital público e tirarem o celular da gente, assim, né? E isso é uma violência. A doula também, eu sofri também isso ali, porque não tira o celular, vai entrar sem nada, absolutamente nada. Pegaram meu celular e levaram para um saquinho, assim. Nossa. Quem cuida precisa estar minimamente cuidado e cuidada, né? Uhum. Não dá pra gente desconsiderar o fato de que muito do que a gente tem ali nos atravessando vai influenciar naquilo que a gente oferece às outras pessoas. Então, é muito importante que essas emoções e todos os desafios do seu trabalho tenham um lugar, né, que te escute, que te acolha e que dê encaminhamento minimamente para que você, entre aspas, suporte. E se não suportar, que se cuide até que seja possível eventualmente voltar à labuta, voltar à oferta do serviço, porque é humano. E se é humano e que tem outro humano envolvido, precisa de cuidado e acolhimento em todas as partes. Então, obrigada pelo que você faz, obrigada por lutar pelas mulheres, obrigada pela generosidade da partilha e por essa emoção que é tão bonita, né? Porque é disso que a gente precisa. É mais do que somente uma pessoa que tem, tecnicamente falando, condições de estar com a gente, mas que está ali enquanto pessoa, né? Enquanto humana e que nos abraça e que luta quando a gente não tem condição de lutar sozinho. Que está, de fato, nesse momento que é tão importante na nossa vida, emocionalmente falando, inclusive. Obrigada, Eu que Mirella. agradeço, gente. Não tem como não chorar, né? Porque é isso, a gente passou muitos anos, assim, muitos ativistas lá de trás, né? Que quando a gente chegou, 2012, por aí, já tinha muita gente que já tinha lutado, brigado, né? Enfim.
E a gente já chegou com muita coisa encaminhada, mas de 2012 para cá foi muita coisa também. A gente teve audiência pública aqui em Maceió sobre violência obstétrica, a gente conseguiu trazer muito debate, né, para o estado, para a cidade, muita informação. Só que é uma pena que, como as mulheres começaram a reivindicar muito, né, eu quero assistência humanizada. Então, muitos profissionais, instituições acabaram também, mais uma vez, se aproveitando disso para relativizar, como se fosse só e uma atrair, modinha. tipo assim. Às vezes eu percebo que a presença da doula, falar em plano de parto, é como se fosse irrelevante, é como se fosse moda de influenciador digital. E uma estratégia de marketing para atrair aquelas pessoas, né? Como se, quando eventualmente não praticado, como se aquilo fosse mesmo um objeto para trazer você para esse consumo. É isso. Então é isso. Estudem, leiam sobre todas as intervenções possíveis, né, que são feitas no parto, para saber. No caderno da OMS está lá, né? Questione boas seu práticas. médico. Questione, faça o plano de parto e leve. Um médico que pega o seu plano de parto e sai riscando, isso sim, isso não, isso sim, isso não, ele já está mostrando que ele vai fazer do jeito dele, que a autonomia é dele, não sua. Ele vai direcionar você no parto para o que ele quer, né? Então, é isso. Com informação Só fica para a mais gente fácil. fechar, só um ponto aqui, com relação a essa questão que Mirella falou. O profissional vai riscando. Só uma ressalva é que é preciso ficar atento também. Mirella até já destacou isso, mas a questão do bom senso na elaboração do plano de parto e da segurança. Porque, por outro lado, o profissional, ele também precisa ficar atento especialmente a essa questão da segurança no parto, porque é possível que a gestante ela queira colocar alguma coisa no plano de parto dela que não seja o ideal. E aí, de fato, a técnica, né, realmente é importante. Então, a gente precisa também ter muito bom senso quanto a isso. A oportunidade de discutir, né? Assim, de escutar isso não pode porquê, porque existe uma peculiaridade orgânica, né? Pelo do seu menos corpo, do que a gente tem aqui enquanto dado. E a gente saiba do que se trata. O porquê. Vamos dizer que é tipo um contrato, né? Então, as partes têm vontade ali a ser demonstrada e respeitada. Então, vamos lá. Ver quem geralmente leva um plano de parto para discutir com o médico, às vezes está realmente bem informado, né? Já sabe. E o plano de parto, ele está ali, muitas vezes, em cima do caderno da OMS, das boas práticas. Então, dieta livre é dieta livre. Quando o médico imagina que ele vai fazer uma cesárea já em você, ele já começa a dizer, a partir de agora você não coma mais. Então, é isso, assim, sabe? A gestante, ela já precisa estar informada realmente. E, geralmente, quando ela vai discutir um plano de parto, ela geralmente já se informou sobre aquilo. Então, é uma dica, né? É uma dica. É o ideal que a gente espera que se torne real. E eu tenho certeza que depois dessa conversa, muita gente vai se inspirar. Tomara. E vai andar assim, ó. Os exames e o plano de parto embaixo do braço. É isso. Obrigada, Eu que Mirella. agradeço pela oportunidade. Mirella.